Olá a todos, meu nome é Thaís Tavares e juntamente com meu colega Roger Silva iremos apresentar o nosso seminário da disciplina de Ambientes da Computação, ministrada pela professora doutora Raquel Minardi. O algoritmo que nós escolhemos para abordar no nosso seminário é o uso relativo de códons sinônimos, RSCU, sigla que vem do inglês Relative Synonymous Codon Usage. Bom, antes de começar a falar sobre o algoritmo, eu vou fazer uma contextualização para relembrar alguns conceitos biológicos importantes. O dogma central da biologia defende que uma molécula de DNA é transcrita em um RNA mensageiro e em seguida traduzida em uma proteína. Para que isso seja possível, três nucleotídeos consecutivos armazenam a informação necessária para a codificação de diferentes aminoácidos. A esse tripleto de nucleotídeos é atribuído o nome de códon. Nós sabemos que os nucleotídeos podem ser de 4 tipos diferentes: adenina, guanina, uracila e citosina. Então temos que 4 nucleotídeos, combinados de 3 maneiras distintas para formar os códons, resultam no total de 64 possibilidades de diferentes códons. Essa tabela representa todos os possíveis códons e seus respectivos aminoácidos. É importante ressaltar que códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Por esse motivo, são chamados de códons sinônimos, como é possível observar no caso da prolina, que apresenta, por exemplo, 4 códons sinônimos. A partir do que foi exposto, surge um questionamento importante. Já que diferentes códons sinônimos codificam o mesmo aminoácido, existe alguma preferência no uso de um códon em relação aos outros? Diferentes organismos apresentam uma variação na frequência de códons sinônimos, de forma que alguns códons são mais frequentes do que outros. Aqui representamos a prolina e seus 4 códons sinônimos, e como exemplo, consideramos o códon CCU como tendo uma frequência mais elevada em relação aos outros 3 códons sinônimos. A seleção natural ela atua em códons sinônimos, levando a uma coadaptação do uso de códons e do conteúdo de RNA transportador no genoma das células para otimizar a eficiência de tradução. Dessa forma, os códons considerados ideais para uma determinada célula correspondem àqueles que possuem RNAs transportadores equivalentes mais abundantes. O padrão do uso de códons afeta os níveis de expressão gênica das células, de forma que genes que são altamente expressos exibem vieses do uso de códons mais proeminentes, sugerindo que códons sinônimos podem desempenhar papel diferentes na aptidão das espécies. Bom, agora que já entendemos a importância que os códons sinônimos podem desempenhar no funcionamento das células, apresentamos o algoritmo RSCU, pelo qual é possível calcular as diferentes frequências do uso de códons sinônimos para avaliação do viés. Esse algoritmo pode ser aplicado em diferentes campos da biologia, como análises filogenéticas, seleção natural, relação parasita-hospedeiro, eficiência de tradução, regulação pós-transcricional, dentre outras áreas. Bom, daqui em diante, eu passo a palavra para o Roger, que irá continuar a apresentação do nosso seminário. Bom, pessoal, eu serei o novo host de vocês nessa segunda parte do trabalho, mas certamente alguns de vocês ainda gostariam de ouvir a Thaís, mas infelizmente isso não será possível. Portanto, contudo, todavia, vamos nos contentar com o que temos. Assim, seguiremos com a apresentação de um exemplo da aplicação do algoritmo RSCU. Como minha amiga Thaís mencionou anteriormente, a prolina será nosso aminoácido selecionado para demonstrar a aplicação deste algoritmo. Observe que a prolina é representada por 4 códons que estão em destaque na tabela. Devido à complexidade da fórmula, resolvemos demonstrar utilizando um exemplo prático, antes da fórmula em si, justamente para não assustar vocês. Temos um slide somente para a fórmula. Aqui, podemos observar à direita uma sequência aleatória de nucleotídeos, onde foram marcadas por cores diferentes os códons da prolina. Essa sequência é apenas uma parte de uma sequência maior que foi retirada do site NCBI.
Ao contabilizar somente os códons da prolina nesta sequência, foi observado um total de 1.000 códons. Desses, temos 150 para o códon CCU, 200 para o códon CCC, 250 para o códon CCA e 400 para o códon CCG. Porém, vocês podem se perguntar, mas qual seria a frequência esperada de prolinas nessa sequência? Então, para calcular a frequência esperada, basta pegar o total de códons da prolina naquela sequência, neste caso 1.000 códons, e dividir por 4, que é o total de códons codificadores da prolina. Assim, para um total de 1.000 códons, espera-se encontrar um valor de 250 para cada um dos códons, isto é, uma distribuição igualitária dos valores caso não houvesse um viés de códons como mencionado pelo Thais anteriormente. Aqui, após contabilizada a frequência observada e a frequência esperada, podemos dividir uma frequência pela outra e assim encontrar o valor de RSCU. Neste caso, temos o valor de 0,6 para o códon CCU, 0,8 para o códon CCC, 1,0 para o códon CCA e 1,6 para o códon CCG. Aqui, pessoal, vocês vão observar que temos um valor calculado de RCU e uma relação associada ao valor. Quando o valor RSCU é maior do que 1, indica que este desvio de códons é considerado ser de alta frequência, enquanto que valores menores que 1 têm baixa frequência. E valores de RSCU igual a 1 significa que este códon tem uma seleção aleatória de tradução. Os valores encontrados têm significância dependendo de sua aplicação, tais como filogenia, análise de seleção natural, dentre outros. E aqui a famigerada fórmula. Sim? Então nós temos aqui fxj, que é a frequência observada do códon J na sequência X, SJ, que é a frequência esperada do códon J na sequência X. Por fim, nós fizemos uma implementação básica do algoritmo RSCU. Mais à sua esquerda foi definido um método de contagem de K-meres e do seu lado direito a utilização desse método criado com um cálculo básico utilizando uma sequência aleatória. Aqui é demonstrado um artigo que faz uso do algoritmo. Neste artigo é analisada a relação entre RSCU de cada códon e o nível de expressão em mais de 16.000 genes humanos. Por fim, nós temos as nossas referências e estamos à disposição para os seus questionamentos. Alguma pergunta? Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Bom, já que ninguém falou nada, então estamos encerrando a nossa apresentação. Muito obrigado para vocês.